Hoje nós iremos aprender sobre o pass, break e continue. O pass, o break e o continue são estruturas que são utilizadas para controlar o fluxo de execução dos laços de repetição. Então, são estruturas que, embora simples, são de grande importância em diversos contextos. Vamos iniciar vendo o break. A ideia do break é interromper uma estrutura de repetição, um for, por exemplo, quando ela for interpretada pelo programa. Então, tem determinadas situações que a gente deseja que o fluxo, o laço de repetição, seja interrompido. A estrutura que nós utilizamos para realizar esse tipo de função é a estrutura break. Então, vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui, eu quero interromper o laço de repetição quando o contador for igual a 4. Então, por exemplo, inicialmente aqui eu inicializei o contador igual a 0 e faço a seguinte e testo a seguinte condição no laço de repetição. While o contador menor que 100 faça, ou seja, execute esse bloco. Aí o que é que eu faço? Eu utilizo o if para verificar se o contador já é igual a 4. Se for igual a 4, eu utilizo o break. Então, se contador igual a 4, break. Então, ele vai executar o laço de repetição enquanto o contador não for igual a 4. Por enquanto, a gente não vai ver essa opção aqui, porque eu ainda vou explicar quando eu for falar sobre o pass. Mas, enfim, na execução, depois de fazer essa verificação no if, ele viria para essa parte aqui do print, e iria printar o valor do contador, o valor atual do contador, e depois atualizaria o valor do contador. Então, qual seria a saída do print? A saída seria apenas 0, 1, 2 e 3. Por quê? Porque quando chegar no 4, ou seja, quando o contador for igual a 4, esse fluxo será interrompido. Por isso, são exibidos apenas os valores 0, 1, 2 e 3. Então, a finalidade do break é justamente essa: interromper a execução do laço de repetição. E embora isso aparentemente não seja tão útil, quando vocês estiverem programando com mais, como é que eu posso dizer, quando vocês estiverem mais realizando programação mais avançada, vocês irão perceber que tem determinadas atividades que não necessariamente a gente precisa executar o laço de repetição até o final, mas sim até um determinado ponto. Então a gente poderia utilizar o break para interromper essa execução quando a gente chegar nesse ponto, nesse nosso objetivo. Agora nós iremos conferir o pass. O pass ele pode ser utilizado em diversos contextos, mas nesse caso aqui eu trago um caso que é quando queremos que um código seja válido, mas ainda não se pretende implementar. Ou seja, a gente sabe que um código vai ser implementado ainda naquele trecho, mas ele ainda não foi implementado. Então, para não gerar nenhum tipo de erro, a gente poderia utilizar a palavrinha pass para simplesmente ignorar da codificação e com isso executar o programa como um todo, mesmo que ainda tenha partes que não foram implementadas. Então, trazendo aqui o mesmo exemplo, depois de verificar o, pela condição, né, se o contador é igual a 4, não sendo, ele vem para a condição aqui do else e ele vai encontrar o pass, ou seja, ele chega no else, encontra o pass e esse pass está dizendo o quê? Está dizendo não faça nada, siga o fluxo normal. Então ele encontra essa palavrinha pass e segue a execução normal com o print. Basicamente a saída seria a mesma, pois não houve nenhuma alteração. Mas eu estou apenas indicando que o pass só vai dizer para
só vai dizer para o interpretador que ele não quer fazer nada, quer que ele deixe passar, deixe seguir o fluxo normal. Agora, por fim, vamos ver o continue. O continue, ele salta uma execução quando a instrução for interpretada. Ou seja, em vez de parar o loop completamente, como ocorre com o break, ele vai executar a próxima iteração. Então, quando a gente utiliza o continue, assim que o interpretador encontra essa palavra-chave, o resto de instrução abaixo do continue não é executada. Então, por exemplo, neste caso aqui, o que é que esse exemplo faz basicamente? Ele basicamente vai printar aqueles valores que são diferentes da letra H. Por quê? Vamos executar passo a passo. Primeiro eu faço for verificador em Python. Python, nesse caso aqui, é uma string, mas ele se comporta como se fosse uma lista de letras. Então, ele é iterável pelo laço de repetição. Mais para frente, em outras aulas, a gente vai conferir as estruturas de dados listas e vocês poderão entender um pouco mais disso que eu estou falando. Então, depois disso, eu faço se verificador igual a H, continue, ou seja, eu não iria executar toda essa parte aqui, porque eu estou dizendo o seguinte: se encontrar essa palavra, volte para cá, ou seja, ignore tudo que está abaixo. Mas não é o caso aqui da letra P. Então, ao invés de executar o continue, ele vem para o else. No else ele encontra o PES, então ele diz siga o fluxo normal. O PES basicamente está indicando isso. Então ele vem e aplica a instrução print. Então a letra P é exibida no console. Depois o Y, o T. Aí quando ele encontrar o H, ele verifica que essa condição é verdadeira, pois o verificador é igual a H. Então ele executa o continue. Então ao invés de printar a letra H, ele volta para o início do laço de repetição. Agora ele faz de novo com a letra O e depois com o N. Então a nossa saída seria as letras P, I, T, O, N. O H não é exibido porque, como eu disse, assim, quando ele encontra a palavra-chave continue, ele ignora o resto do código. Então, na aula de hoje foi basicamente isso. Na nossa próxima aula, a gente vai conferir um assunto de grande importância, que é a modularização.